Mas não é só isso. Eu tenho uma lista aqui também de processos onde Jair Messias Bolsonaro estava sendo acusado e que foram todos arquivados. Isso aqui é muito importante vocês verem, para vocês entenderem não só como as narrativas são construídas para tentar destruir a reputação de uma pessoa de forma falsa e como ela se mantém. Porque tem muita gente que ainda acredita, né? A galera da esquerda, óbvio, acredita em todas essas acusações. Processo da Maria do Rosário. Lembra esse processo que já estava esquecido? Aí Bolsonaro entra como presidente da República e volta essa história na mídia. Arquivado. Processo do Jean Willis, arquivado. Processo da Dilma, arquivado. Processo do Randolph, arquivado. Processo da importunação da baleia, arquivado. Processo sobre omissão na compra de vacina, mentira também, arquivado. Processo das joias, inclusive o TCU agora determinou que as joias podem ficar com Bolsonaro, que eram presentes dele, e que ele agora já falou que vai leiloar essas joias e vai doar o dinheiro para instituições, né? Arquivado também. Processo do cartão de vacina, esse é o mais importante que eu já vou falar. Arquivado também. 14 ações que saíram do STF, 12 foram arquivadas. 7 notícias crime sobre o 7 de setembro de 2021, todas arquivadas. 2 queixas crime sobre difamação e injúria, arquivados. Inquérito sobre uso de imagem de crianças, arquivado. 2 ações sobre racismo, arquivadas. E aqui ainda não está na lista uma das 2 ineligibilidades que ele recebeu pelo TSE, que uma delas já foi derrubada e arquivada também. Ainda temos o processo sobre as narrativas do golpe e essa segunda ineligibilidade que ainda está sendo discutida no TSE e que é ilegal. Assim como a primeira caiu, essa segunda pode cair também, porque ela não tem embasamento legal para acontecer. Jair Messias Bolsonaro precisaria estar condenado criminalmente para que ele tivesse a sua ineligibilidade. E isso não aconteceu. Então o TSE tem uma grande chance de reverter com a nova turma que deve entrar em 2026 ainda na corte. E a narrativa do golpe. A narrativa do golpe é a última que falta para ser derrubada. E agora vem o mais importante do vídeo. Eu vou mostrar 2 informações aqui que podem encerrar definitivamente esse processo contra o suposto golpe contra o Estado Democrático de Direito e os atos terroristas de 8 de janeiro e essa balela toda que levou o vendedor de algodão doce, pipoqueiro e dona de casa para a cadeia e cabeleireira, né? Pessoas muito perigosas. Tá aqui. Preste atenção. Fraude em cartão de vacinação resultou em prisão de Mauro Cid e avançou investigação sobre golpe. Bom, como vocês sabem, provavelmente vocês já devem ter visto a notícia, eu até esqueci de colocar a notícia aqui, deixa eu procurar, tá aqui, não, eu não esqueci não, tá aqui ó. A PGR pediu o arquivamento da investigação contra o Bolsonaro sobre a tal fraude em cartão da vacina. E o Alexandre de Moraes aceitou o arquivamento. Alexandre de Moraes, por incrível que pareça, que ele já está sentindo a pressão nas costas dele, arquivou o processo contra a fraude. Porém, foi essa história da fraude do cartão de vacina que levou à prisão e à delação do Mauro Cid. Estão entendendo? Recentemente, Alexandre de Moraes foi acusado de fazer o tal Fishing Expedition. O que é a pesca predatória? O que significa isso? Ele manda, por exemplo, apreender o celular do Mauro Cid por uma razão estúpida qualquer. Cartão da vacina. Fraudou o cartão da vacina. Meu Deus do céu. 80 anos de prisão, mais ou menos, né? E vai lá e prende o cara. Prende o militar por fraude no cartão da vacina. Aí pega todos os computadores, faz busca e apreensão na casa, no escritório, pega documentos, pega celular, pega computador, pega tudo. Por quê? Porque ele quer encontrar outras coisas. Isso é o Fishing Expedition, é a pesca predatória. Ele prende por um motivo
qualquer, mas na verdade ele está buscando outras informações. Bom, nesse caso aqui, ele acabou criando um problema para ele mesmo. A partir do momento, ele esperou que a denúncia da PGR sobre os atos golpistas que são baseados nessa investigação e nessa delação do Mauro Cid, ele esperou que ela fosse aceita pelo STF, pela turma dele, inclusive, e aí depois ele achou, agora eu já posso arquivar o processo da vacinação. Só que, segundo um dos melhores advogados criminalistas do Brasil, o Jeffrey Chikini, que é daqui de Curitiba, inclusive, ele é um dos advogados aí dos supostos réus aí desse golpe, né? Ele fala o seguinte, olha, o Paulo Figueiredo publicou, e agora, depois de 2 anos da imprensa falando merda, vão se retratar? O Paulo Figueiredo fez esse comentário sobre uma postagem do Paulo Cunha Bueno que falava o seguinte: acabo de ser informado que o ministro Alexandre de Moraes proferiu despacho acolhendo o parecer apresentado ontem pela PGR, determinando o arquivamento da investigação que apurava suposta falsificação dos cartões de vacina do presidente Bolsonaro. A despeito do acerto do parecer e do inevitável acolhimento pelo ministro relator, então se ver-se-á a referida investigação vazia de qualquer elemento, ainda que mínimo. Como se vinha afirmando, prestou-se somente como ambiente para a malsinada e mentirosa colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que inclusive fez a delação sobre chantagem, sobre pressão. Fundamentos concretos para a investigação que culminou com o insólito indiciamento do presidente Bolsonaro é bem de se ver, nunca houve. Então, deixa eu pegar, antes de eu mostrar a fala aqui do Jeffrey Chikini, vamos pegar alguns pontos. As denúncias contra o Bolsonaro e contra todos os outros supostamente envolvidos nesse golpe são completamente vazias e sem materialidade. Elas são ilegais, simplesmente pelo fato de que planejar não é crime no Brasil. Tá? Você que está me assistindo, pode, por exemplo, pensar, cara, eu queria matar uma pessoa. Daí você vai lá e planeja, você pensa tudinho, eu vou assim, eu vou comprar uma arma, eu vou fazer não sei o que, eu vou lá, pego um táxi, né, o táxi dos golpistas, dos Kid Pretos que não fizeram o golpe porque faltou táxi. Então, e daí no meio do caminho você fala, e tá tudo escrito no papel, tem todas as provas contra você. Aí no meio do caminho você fala, cara, que bobagem que eu estou fazendo, eu não vou fazer isso, né? E desiste. Simplesmente, no Brasil, não existe nenhuma lei que determine crime por planejamento sem execução. Ponto final. Acabou. É o império das leis. A lei impera, ela manda. Não tem lei dizendo que planejamento é crime, não pode prender o cara e não pode processar o cara. Ponto final. Se eles tivessem saído a mando do Bolsonaro, o Bolsonaro coordenando, né, um golpe que não tinha líder, não tinha arma, não tinha exército, não tinha polícia, não tinha ninguém com poder, só tinha cabeleireira, vendedor de algodão doce e não sei o que mais. E que o Bolsonaro ainda tinha feito a transição do governo. Então, resumindo, essa acusação, esse processo que está sendo movido é completamente ilegal, completamente irregular. Se Bolsonaro chegasse a ser preso por causa disso, criaria um problema internacional para o Brasil gigantesco, porque isso é simplesmente admitir oficialmente a ditadura no Brasil nos níveis de Venezuela. Aí vem o Jeffrey Chikini e ele fala o seguinte, olha só, depois dessa declaração aqui do Paulo Cunha Bueno. O pior nem é isso. Agora, tudo o que foi produzido e derivado desse inquérito precisa ser anulado por ausência de fonte independente. A jurisprudência pacífica do STF é nesse sentido. E agora, vão anular a delação do Mauro Cid? Ela teve início com as pressões e buscas que ele sofreu em razão desse inquérito. Então, preste atenção. A própria jurisprudência do STF
Tá? O que é a jurisprudência? É o conjunto de decisões que o STF já tomou em relação a casos semelhantes a esse. Então, o STF já determinou, através da sua jurisprudência, que quando o inquérito tem ausência de fonte independente, ele precisa ser anulado. Então, essa fonte não é independente. Houve uma prisão ilegal do Mauro Cid, um fishing expedition, que também não é legal, com base em um crime que nunca existiu, que agora foi arquivado justamente pela PGR e pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. A partir desse fishing expedition e dessa prisão ilegal, foram coletadas provas para esse suposto golpe, que não são provas, não são nem provas, né? São, no máximo, evidências.